Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2. Fome zero e agricultura sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. ODS 2. Fome zero e agricultura sustentável. Para acabar com a fome, é preciso empreender esforços para garantir o acesso de todas as pessoas, repetindo, todas as pessoas, em particular crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade, a alimentos seguros, nutritivos e saudáveis em quantidade suficiente durante todos os dias do ano. O relatório O Estado da Insegurança Alimentar e Nutrição no Mundo, produzido pela FAO, órgão das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, destaca que quase uma em cada 3 pessoas no mundo, ou seja, cerca de 2 bilhões e 370 milhões de pessoas, não tiveram acesso adequado à comida em 2020, o que correspondeu a um aumento de quase 320 milhões de pessoas em apenas um ano, situação agravada pela pandemia do coronavírus. No Brasil, mais de 20 milhões passam fome todos os dias e o número de pessoas vivendo em favelas dobrou em 10 anos. Com a crise econômica agravada pela pandemia, mais da metade, ou 55% da população brasileira, sofreu algum tipo de insegurança alimentar em 2020. Na cidade de São Paulo, há uma preocupação muito grande em relação à nutrição de crianças até 5 anos e com a merenda escolar do ensino fundamental. Durante o ano de 2020, o Banco de Alimentos administrado pela Prefeitura arrecadou e distribuiu 3.260.000 quilos de alimentos. Nas escolas, o Programa de Alimentação Escolar da capital paulista garantiu a oferta de 2.300.000 refeições por dia para mais de 1 milhão de estudantes da rede municipal de ensino. Para isso, a Secretaria Municipal de Educação conta com equipes de nutricionistas, logística, qualidade e gestão. O cardápio das escolas prioriza itens orgânicos da agricultura familiar. Em complemento ao programa, a Prefeitura também tem o Leve Leite, destinado a crianças matriculadas na educação infantil municipal. São Paulo conta com o maior programa de distribuição de alimentos entre crianças, estudantes e população carente do Brasil, em um compromisso explícito com as metas do ODS 2 da ONU. Outros importantes programas são mantidos pela Prefeitura para combater a fome na cidade. Entre eles está o Banco de Alimentos, que além de comprar de agricultores familiares, também arrecada alimentos fora do padrão de comercialização e doa para entidades assistenciais, o que além de combater a fome, contribui para reduzir o desperdício de alimentos. Só em 2019, o programa arrecadou mais de 360 toneladas de alimentos. Destaque também para programas em parceria com o governo do estado, como o Bom Prato, destinado à população de baixa renda e que oferece refeições saudáveis a custo baixo, servindo diariamente mais de 93.000 refeições. E o programa Alimento Solidário, que distribui cestas básicas a famílias carentes. As metas mais importantes do ODS 2 são acabar com a fome e garantir acesso a alimentos seguros, suficientes e saudáveis, acabar com a desnutrição, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos,
garantir sistemas sustentáveis e resilientes de produção de alimentos, manter diversidade genética e repartir justamente seus benefícios. A fome é uma triste realidade que nos afronta a dignidade humana em São Paulo, no Brasil e no mundo. Muitos esforços precisam ser feitos para enfrentar esse problema que nos envergonha a todos, já que sabemos existir alimentos suficientes para toda a população do planeta. No Brasil, a situação é ainda mais revoltante, pois o nosso país é o segundo maior produtor e exportador de alimentos do mundo. Para conversar sobre isso, nós convidamos o jornalista Mário Lubetkin, que tem mais de 40 anos de experiência em comunicação internacional e cooperação para questões de desenvolvimento. Iniciou sua carreira profissional na agência de notícias Interpress Service, a IPS, em 79, ocupando diversos cargos. Ele atuou como diretor-geral da IPS de 2002 a 2014 e em 2012 foi nomeado membro do Grupo Consultivo das Nações Unidas para o Ano Internacional das Cooperativas. Ingressou na FAO em fevereiro de 2014 como diretor do Escritório de Comunicação Corporativa e de agosto de 2015 a fevereiro de 2020 atuou como diretor de gabinete. Ele é atualmente subdiretor-geral, apoiando o diretor-geral em diferentes assuntos estratégicos internos e externos. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, é a agência especializada do Sistema ONU que trabalha no combate à fome e à pobreza por meio da melhora da segurança alimentar e do desenvolvimento da agricultura. Mário, muito bem-vindo à Maratona ODS da Envolverde, é um prazer contar com você aqui. Prazer estar aqui com você. Mário, o objetivo número 2 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, ele conta com algumas metas, e são metas bastante desafiadoras a serem cumpridas até 2030. A principal delas, eu diria, é a meta número 1, que pretende até 2030 acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situação vulnerável, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes para o ano todo. Como você acha que estamos caminhando em direção a essa meta de universalização do acesso ao alimento? Olha, Alberto, eu acredito, primeiro, que o SDG 2, ou seja, o objetivo 2, é o objetivo central dos 17. Porque se não acaba a fome, não vai acabar a pobreza, e se não acaba a pobreza, nenhum dos aspectos do desenvolvimento dos outros 15 vai dar no caminho certo. Por lo tanto, o desafio do objetivo 2 é um objetivo absolutamente estratégico. Se você avalia a situação hoje, a gente com muita franqueza tem que colocar de que tem peligros de não chegar no 2030 em atingir a eliminação da fome no mundo. Tem tantas razões, mas é um dado da realidade que a agenda global, que mais de 180 chefes de Estado e de governo decidiram em New York em 2015, tem peligro de não atingir, com o que poderia significar um grande fracasso da comunidade internacional. E deixa ainda, e abre ainda mais perguntas, e, por lo tanto, obriga a procurar novas respostas originais, realistas, para procurar atingir o objetivo em tempo e forma. É uma carreira muito complexa, porque basta pensar hoje, segundo os dados da FAO, você sabe que anualmente a FAO faz um report que se chama SOFI, que é o report anual do nível de fome no mundo todo, que segundo a cifra que a gente lançou em setembro, agora a gente está em 690 milhões de pessoas com fome.
com um elemento a tomar em consideração, que é que a tendência da redução da fome era uma tendência que vinha acontecendo até faz 3 anos atrás, acredito. Uma série de avaliações que a FAO está fazendo agora determina, segundo a gente, você sabe que a FAO é a referência das estatísticas em muitos, aliás, todos os temas importantes que têm relação com a fome, a nutrição, etc., que tem peligro de mais 130 milhões de pessoas. Se sumem a la cifra de 690 millones no final del proceso del COVID, lo que sin duda agravaría en forma extraordinaria el peligro de no atingir los objetivos si efectivamente no tiene una rearticulación a nivel internacional de los países, del sistema, con la participación de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, o sea, todos los grandes actores que tienen que participar para atingir o objetivo proposto. Paralelo a essa questão do aumento da fome, Mário, até 2030 também, o ODS número 2 preconiza que se deve garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes que ajudem a manter o ecossistema e fortalecer a capacidade de adaptação às mudanças climáticas. A agricultura familiar, que é a agricultura que produz alimentos, é das mais suscetíveis às mudanças climáticas, é a que mais sofre com as mudanças climáticas. Como você vê a possibilidade de nós superarmos essa questão do impacto das mudanças climáticas sobre a produção de alimentos e garantir a oferta de alimentos necessário para que não haja mais fome? O primeiro elemento a tomar em consideração é que hoje não tem na comunidade internacional um problema de limite de alimentos. Ou seja, hoje o sistema universal tem alimentos suficientes para atingir toda a sociedade com fome no mundo. Você sabe que, neste momento, 1/3 da produção de alimentos, por diferentes razões, se perde antes de chegar no consumo. E se você coloca o fato de que tem alimentação suficiente com o fato da pérdida, aí você começa a ver um dos elementos dramáticos de uma coisa absurda que é ter a capacidade de alimentar, mas a alimentação não chega a todo mundo que tem que chegar. A agricultura familiar tem um papel fundamental para cumprir, porque representa uma boa parte, muito boa parte, do que é a produção de alimentos hoje no mundo todo. Aliás, da região, de América Latina, África, Ásia. E, por lo tanto, se trata de entender como poder achar caminho que a sociedade está procurando, ou seja, desde a alimentação quilômetro zero, para que o produto fique em zona e não tenha custo de transportação. Tem que ver com todo o tema químico, agroquímico e sustentável, que também tem que permitir que as terras tenham uma capacidade de reprodução saudável e sustentável para o futuro. Tem que ver com a parte do comércio, do e-commerce, do acesso. Tem que ver com o tema da manutenção. Tem que ver com o tema da informação e a comunicação. Porque o agricultor familiar tem que saber o que pode acontecer e como pode se mexer sobre o tema da inteligência artificial, ou seja, a capacidade por algoritmos de poder ter uma perspectiva científica, digital, inovativa, para poder ayudar los productores agrícolas nos objetivos que están colocados. No es suficiente hoy pensar as soluções com os parâmetros históricos. O mundo está mudando dramaticamente e radicalmente e o desafio da gente é saber onde a gente está, ter claras ideias para onde e achar os sócios, os parceiros, os instrumentos e a capacidade econômica para ir nessa direção. Mário, seguindo nessa linha da ciência e da tecnologia, uma das metas do ODS número 2 é manter a diversidade genética de sementes, tanto de plantas como também a genética de animais domésticos, domesticados.
Desde os anos 1990, que nós convivemos com a transgenia na agricultura, com a mudança das sementes em função de determinadas características. No entanto, é muito importante manter um banco genético, um banco de sementes nativas originais, para que nós não venhamos a correr riscos em relação à falta de diversidade genética nos alimentos. Eu me recordo de um fato histórico, que foi quando a única espécie de batata trazida da América para a Inglaterra teve uma praga, e isso resultou numa fome geral na Inglaterra, logo após, lá pelo 1800, mais ou menos. Como você vê a possibilidade de nós preservarmos a capacidade de diversidade biológica e genética em relação aos alimentos, mesmo com os avanços da tecnologia? O problema é que não tem que ter uma contradição. Ou seja, muitas vezes se cria uma falsa contradição entre o desenvolvimento tecnológico e as plantações originais. Não é uma ou outra, são as duas. E essa é parte hoje do debate internacional. Você sabe bem, Dal, que cientificamente não tem certas confirmações de uma parte e certas confirmações da outra. Mas é claro, aliás, é que a gente pode falar do conceito geral. Primeira coisa importante é que tem bancos genéticos muito desenvolvidos e muito enriquecidos. Um dos mais importantes, se eu não erro, é um que está depositado no norte de Noruega, onde tem milhares de sementes originais do mundo todo. E tem outros que garantizam, não completamente, mas garantizam uma memória histórica e produtiva a nível internacional. Mas justamente o que se trata, e isso combina também quando a gente fala de produção quilômetro zero, manter a diversidade, são aspectos que é parte de um debate e é parte de políticas nas quais tem, você sabe que a FAO não tem a representação dos países e, por lo tanto, são de visões muito diferentes, muitas vezes, até contraditórias. Mas se trata de, e é o objetivo diário, permanente, de achar o caminho de desenvolvimento tecnológico e de manutenção das sementes originais, desde as indígenas, históricas, de grupos minoritários, das realidades pontuais, manter a terra, a capacidade de reprodução e sustentabilidade da terra, são os desafios e por aí passa a possibilidade de manter a dimensão que a gente tem que manter da sustentabilidade internacional dos produtos agrícolas e da alimentação. Uma das questões fundamentais do mercado de alimentos, do mercado de commodities agrícolas, são subsídios e restrições internacionais no comércio. Determinados países subsidiam a sua produção e, com isso, criam desequilíbrios na competição internacional e na capacidade dos mercados agirem normalmente. Nos próximos anos, é muito importante que não se crie entraves à produção e à circulação de mercadorias alimentares pelo mundo. Como você vê a possibilidade de fato, se liberar esse mercado, eliminando-se subsídios onde não são necessários e oferecendo subsídios a produções que, por um acaso, necessitem deles? Há uma busca pelo equilíbrio disso? Sem dúvida que a busca do equilíbrio é colocada por os mesmos países afetados ou os países beneficiados. É um permanente processo contraditório, que também muda porque, como está mudando a redistribuição do sistema de comércio mundial, determina cenários novos, fatores como o desenvolvimento dos países asiáticos, o desenvolvimento de China. Mário, você tem uma posição de observador da realidade global muito privilegiada há muitos anos, né?
Você foi diretor de uma grande agência de notícias, com correspondentes por todo o mundo, esteve envolvido em diversos projetos ligados às Nações Unidas, de uma certa forma, você é um observador privilegiado, até não apenas pelas posições que ocupou, mas pela sua formação como jornalista, sua formação humanística. Como você vê a vontade de pessoas, de governos, de organizações, de fato, atingirem as metas relativas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030 ou em qualquer data futura? Isso tem relação também com o desenvolvimento dos tempos da política hoje. Os problemas cada vez são mais complexos y a veces el sistema político y los gobiernos no tienen los tiempos materiales, porque son procesos largos y los tiempos de la política son cortos. E a preocupação e a pressão da sociedade é muito grande. É claro que se não se atingem os grandes objetivos, hoje no mundo a gente está vendo como os governos podem mudar rapidamente. A América Latina é um caso, não? Sei lá, não coloco temas como o de Peru neste período, mas... E também está essa dinâmica de pressão e mudança está em todas partes, por lo tanto... Cualquier actor del sistema político hoy, si no tiene una conciencia de que no llega a una lógica de poder, sin procurar resolver problemas reales, hoy está fuera de toda posibilidad de ficar y de ficar dentro del sistema. No es como antes, donde los procesos podían ser muy longe. Hoy los procesos son cortos, con problemas complejos que necesitan largos tiempos para resultados por la complejidad que nós, seres humanos, colocamos desde el cambio climático al desenvolvimiento sustentable, a la paridad de gender, o sea, tantas cosas que hoy están desequilibradas, mas que nunca como agora tem uma consciência da opinião pública internacional no desequilíbrio de tantos fatores importantes que tem que dar a sostenibilidade futura. Eu penso que é mais um desafio, sabe, Dália? É um desafio de quem entra na política pública ou quem entra em uma fase de decisões tem que entender de que tem que se rearticular com a sociedade, porque senão não tem espaço para o mesmo desenvolvimento. Nós conversamos aqui na nossa Maratona ODS com o jornalista Mário Lubetkin, que atualmente atua como vice-diretor-geral da FAO, mas é um observador privilegiado da realidade internacional, onde foi já diretor de uma grande agência de notícias e tem uma perspectiva de mundo bastante lúcida. Mário, muito obrigado por estar disponível, pela sua disponibilidade em conversar conosco e espero termos novas oportunidades de bater papo aqui nos nossos diálogos em Volverde. Muito obrigado.